inicialmente agradecer, passar uma relação aqui, não sei se todos estão em relação, a representante da CAPA, da Federal, representante da Ecopet, Tancas Campinas, São Pacheco, o Instituto é o Bicho, Patrícia Mai, Organização Bem Animal, Ana Lúcia Marquital. Estou como representando a Ana Lúcia, Denise Deixa. Denise. Grupo Achados e Perdidos, Facebook, Ana Schirmer. Aí tem duas identificadas como protetora, Giocona Dalsácio. Assessora do vereador, acabou. E não sei se é Dedé Mainieri. Veterinária do Dedé, Ingrid Ferreira. Ivone Machado, que é protetora. Cátia Chubassi. Tem essa declaração do nome direitinho. Moradora da Caeira de Saco dos Limões, morador Michael Mendonça. Marlene Corat. Comissão de Direitos dos Animais da OAB, Maria Helena Machado. Mariana Garcia, protetora. Veterinária da Lideia Miriam Marques. Também protetora Priscila Fernandes. E Norma Suzana Santilaine. Não sei se tem mais alguma entidade representada. Coronel Fátima, diretora da Lideia, e aqui representando a ONG Pata, na pessoa do seu presidente, senhor Ari Carvalho. Universidade Federal de Santa Catarina, né? Qual é o nome do seu desculpa? Mário. Mário Stender. Professor Edmundo Professor Edmundo. Os dois são da Universidade Federal, né? Prefeito, só confirmo a presença do Fábio, presidente do secretário do Estado de Saúde. Tem mais alguém SES, que é a Suzana, gerente do zoológico. Cristina, que é gerente do Laboratório Central de Saúde Pública. Cristina, E a Fernanda também, bioquímica do Maranhão. Nossa parte no Doutor Paraná, que é o secretário da Saúde. Nossa diretora da DBE, nosso diretor da Vigilância de Saúde, aqui presente. Priscila, que é a nossa. Vai ser muito bom. O Bruno é o nosso chefe de gabinete aqui. E assim, que é voluntário da prefeitura, recepciona muito os senhores aqui. Nos colocou à disposição também da senhora para tentar apoiar o que for necessário. Bom, acho que podemos iniciar com o doutor Paraná. Eu acho que, prefeito, a ideia... Quer fazer uma avaliação? Deixa eu ver toda a situação. A ideia principal é que a gente retoma a sala de situação. A gente já tinha discutido que essa sala de situação deve ser qualificada, porque senão o problema que você resolva numa única reunião, é um processo de construção, é um processo de discussão, é um processo de empoderamento das pessoas. Dizer para o prefeito que hoje estamos fazendo essa reunião aqui, mas a nossa ideia, a partir do tempo disso, é que a gente tenha essa sala de situações verificadas mensalmente, como sendo a sala de situações da DEM, e que a gente possa, nessa sala, pactuar, né, que as entidades, todos nós, possamos pactuar progressos nesse processo de como resolver essa questão toda da situação da leishmaniose visceral,
e de proteção animal, porque ao mesmo tempo é isso, nós temos uma estimativa de ter aproximadamente em torno de 3 mil animais possivelmente contaminados na ilha, numa população de aproximadamente em torno de 50 mil animais. Então a nossa ideia é proteger não só a população, como proteger também esses outros 50 mil animais que precisam ser cuidados, protegidos, para que eles também não adquiram a doença. Então, quando a gente diz trabalhar a questão da leishmaniose, significa trabalhar tanto a proteção animal como a proteção das pessoas. E é nesse intuito que a gente está aqui reunido para tentar avançar. Da sala de situação, realmente que eu recebi alguns reclames do encaminhamento do nosso último encontro, que foram sendo feitos, e fiz uma avaliação do meu secretário, entendeu que a retomada era necessária, o formato que aconteceu, uma matéria que nós vamos admitir que não está grande, mas não temos compromisso com o erro. Né? Então, quando eventualmente a gente possa errar, nós estamos aqui para buscar correção. Vocês conhecem a minha posição pessoal no quesito de defesa e proteção dos animais, e a gente está tentando buscar a melhor forma de encaminhamento. O secretário admitiu que foi um equívoco da nossa parte não ter dado continuidade nesse trabalho da sala de situação, que era um ambiente onde se permitia ter uma participação mais ativa. E quando a gente acaba eventualmente limitando uma participação, né, acaba não tendo a oportunidade de ter a crítica no formato construtivo. Porque a gente acaba não conseguindo falar com as pessoas que podem interagir e buscar uma solução. Então, sempre que tem a minha participação, o intuito de eu também, na condição de prefeito, poder avaliar, né, os encaminhamentos necessários que precisam ser feitos, eventuais ajustes, se for possível, ouvir demandas e poder avaliar internamente a possibilidade de atender essas demandas e permitir, obviamente, das partes o contraponto. Né? Eu, assim, o engraçado é que às vezes eu sou criticado vamos dizer assim, tem lado dos dois lados. Alguns me criticam da falta de responsabilidade do prefeito, de não estar tomando uma atitude, de poder a população ser contaminada com leishmaniose e tal, né? Numa linha de que eu só estou preocupado com a defesa da proteção animal. E não é verdade, vocês acompanham a última reunião. Só entendi que nós não tínhamos que ter nenhuma medida drástica, como eventualmente podem ter alguns posicionamentos de ter sem critérios, né, a possibilidade de eutanásia de maneira desenfreada, que não é o nosso propósito, e que iria assumir os riscos na condição de prefeito de buscar ter uma proteção animal ao limite que fosse possível, porque a nossa visão muito clara é de ter uma atuação conjunta de todas as partes nesse processo. A minha orientação político-administrativa é nesse sentido. Eu sei que a gente teve que ter cobranças em função da burocracia interna da prefeitura, a questão das paredes, de outras situações que às vezes, se a gente não tem um chamamento mais duro, a coisa não acontece. Né? E isso vem acontecendo da mesma forma. Do outro lado, eu acabei recebendo crítica de que a prefeitura não tinha nenhum critério para realizar também a eutanásia nos casos necessários. Né? Até me encaminharam, graças a Deus, encaminhou algumas postagens, que eu até fui verificar se conferiam com a realidade, por mais que hoje a rede social a pessoa possa emitir uma opinião, a gente nunca pode ignorar uma opinião limitada. A gente checa para ver se confere nos fatos da realidade, e se conferir, eu tenho que responsabilizar alguém ou tomar uma atitude, né? E, se não conferir com a realidade, esclarecer que apontou, né, que existe também uma outra visão nesse sentido. Obviamente que a minha agenda, quero pedir desculpa aqui, até pedir uma coisa assim, para poder recepcionar, receber as entidades aí, porque obviamente que a gente não consegue, às vezes, ter uma agenda para poder receber individualmente cada entidade e apresentar. Aí nós estamos num fórum, vamos dizer, diria assim, doméstico, né, como diz, está em casa, né, para a gente poder nos criticar a condução, buscar melhorias nessa condução e, como eu falei, avaliar sugestões para ver se é possível se ter um encaminhamento.
Então, Então, o Leonardo, nosso diretor, vai colocar então a visão de como é que está isso atualmente, vai dar pelo menos para a gente abrir o processo de discussão. Perfeito, a gente fez só um apanhado de algumas ações, medidas que foram tomadas desde quando a gente teve o primeiro caso confirmado ao top 1 ano no município. A primeira reunião se deu aqui no gabinete com o chamamento do senhor a pedido da vereadora, numa reunião de urgência que foi feita dia 21 de agosto, onde a gente fez uma discussão superficial do problema, teve uma discussão das medidas recomendadas à época pelo Ministério de Saúde, teve a exposição de uma protetora, a senhora Rosa Villanueva, que hoje não está aqui, teve a exposição dela dos tratamentos, ela apresentou alguns dados, o professor Mário esteve conosco, apresentou algumas questões, e naquela reunião o senhor deliberou que a gente mantivesse uma sala de situação para estar acompanhando e discutir o assunto. A gente teve a definição dos participantes, que foram as representatividades das ONGs, os professores da UFSC, Secretaria do Estado e a DIG, que é a Vigilância do Estado, a OAB por parte das duas comissões de Bem-Estar Animal e a Saúde Pública, o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de Medicina Veterinária. Nós fizemos essas reuniões por um período de agosto e setembro nas dependências da Secretaria. Na primeira reunião fora, tratando do grupo técnico, na segunda reunião efetivamente, foi discutido o quadro epidemiológico e ambiental, na apresentação do pessoal da Epidemia, que foi conduzido pela Ana. Teve as recomendações técnicas do protocolo, discutimos acerca disso. Foi definido que o DBEA faria um mutirão de castração, que é uma das medidas que devem ser startadas, que começaria teria início no Sacos de Limões, na região dos Sacos de Limões. Acho que depois a gente pode até entrar em algum pormenor, mas que foi essa medida que saiu da sala para que a gente começasse o quanto antes. E saiu dessa sala também, na época representada pelo DBEA, que o DBEA auxiliaria a Secretaria e a Prefeitura como um todo na triagem desses animais, coletando o sangue dos animais que lá entrassem para fazer os processos cirúrgicos e as consultas, fazer a coleta de sangue para a identificação ou não da leishmaniose. Esse material ele segue todo o fluxo, o DBEA ele só faz a coleta. O DBEA faz a coleta, encaminha para o CCZ, que faz o encaminhamento para o LACEN, como deve ser feito, isso depois dos testes. Aí é a parte mais técnica, se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal pode discutir com o pessoal do LACEN e os veterinários aqui presentes. Saiu também dessa sala a discussão de que o Estado teria que ter um novo material informativo. Esse material foi feito, foi discutido por um tempo, o Fábio ficou à frente disso. O material antigo era um material bastante rude mesmo, ele não levava em conta algumas outras coisas. Ele foi um material atualizado, foi apresentado na sala as atualizações desse material. Esse material hoje é o material que é utilizado como CCZ, porque é de onde a gente recebe o material. É o material que o Estado usa, é o material que nós usamos em todas as nossas ações de orientação e educação da população. Na terceira reunião, junto com a Carla, que é a nossa assessora de comunicação, começamos a traçar a forma de comunicação à população, os cuidados e prevenção que a população deveria ter, sobretudo aquela população atingida naquele momento da região onde havia o inquérito, que era a região dos Sacos de Limões, para que não houvesse uma situação de polvoridade, que ficasse aquela discussão sem que ninguém aceitasse fazer os testes nos animais para identificar ou não fazer o mapeamento da doença. Foi definida a compra das coleiras do DBEA para fazer o encoleiramento dos animais que estão lá dentro do DBEA. Foram compradas 100 coleiras em regime emergencial, que é o que a gente consegue comprar nesse regime, já que é o que a lei nos permite. Foi definida as ações de orientação e busca ativa dos casos humanos, que foi inclusive uma solicitação dos professores Edmundo e Mário, que a gente começasse a fazer uma melhor busca e triagem dos casos humanos, já que a gente entendia que naquele momento a rede de saúde estava subnotificada, porque as pessoas não estavam preparadas talvez para o diagnóstico da leishmaniose visceral humana. E por parte do CCZ foi feito o levantamento de fauna do vetor para identificar o tipo de flebotomínio, mas eu acho que é isso, o tipo de flebotomínio que estava inserido naquela região, que é uma região de mata, porque é uma região de acesso. A gente tem uma diversidade muito grande no município por conta da Mata Atlântica inserida em vários ambientes. Na quarta reunião, o CCZ e o DBEA apresentaram em conjunto um documento de perguntas e respostas que foi discutido entre os técnicos do CCZ e do DBEA, foi apresentado na reunião. Esse documento passou por 4 horas de validação e confecção e reconfecção numa tarde.
Posterior ao documento ser validado e aprovado conforme ele foi divulgado, teve uma rediscussão da abordagem, da conduta dos técnicos do CCZ junto aos tutores, né, ter essa melhor aproximação com os tutores, uma melhor comunicação, medidas e critérios de acompanhamento. Só para aqui, vai ter um outro parágrafo, mas só para deixar aqui, a gente só tem 2 veterinárias que hoje fazem a comunicação por parte do CCZ dos laudos da leishmaniose. Então essas são 2 veterinárias, uma está aqui conosco, que é a Paula, a outra é a Isis, que não está. Acho que a Mina também tem feito um pouco, porque a gente está fazendo um pouco da carga horária, né, Mina? A comunicação se dá por elas. Elas vão pessoalmente, explicam a situação, é onde é apresentado o termo de responsabilidade, é onde é explicado o que é a doença. A pessoa tem 7 dias para decidir o que ela vai seguir, ou seja, não é na hora, não tem uma situação forçosa. Ela tem 7 dias para apresentar junto ao CCZ se ela vai apresentar o termo de responsabilidade com o veterinário responsável pelo tratamento e o acompanhamento que é necessário, que é um acompanhamento de 4 em 4 meses, conforme determina o próprio Virbac, que é a fabricante do Interforam, com exames, exame de medula, o profissional fazendo esse acompanhamento, ou se ela não vai ter condições de arcar com esse tratamento, ou se ela prefere não arcar. Alguém ocorre isso, pessoas que têm condições de arcar, mas não querem arcar e estão com o animal com a leishmaniose e preferem fazer o procedimento de recomendação, que é a eutanásia. Foi também discutido o termo de responsabilidade de recusa, foi discutido também na sala, foi apresentado, o CCZ aprimorou o documento. Antigamente o documento que não tinha instrução, hoje ele é um documento que tem instrução, a pessoa tem que fazer o encoleiramento, ela deve cuidar com o horário do final da tarde, a região de mata, a limpeza de terreno. As ações realizadas pela VE, a Vigilância Epidemiológica, foi a ativação do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, que foi informada a situação da leishmaniose para a rede, para que as pessoas estivessem melhor capacitadas ao receber questões sintomáticas. A investigação dos casos notificados, nós tivemos nesse período 2 casos confirmados, mas tiveram outras investigações de suspeitas que também foram feitas e deu negativo, nós tivemos confirmação dos 2 casos. O alerta epidemiológico foi emitido para toda a rede de saúde, seja ela pública ou privada, para que as pessoas soubessem da situação, desde procurar uma clínica privada, desde a pessoa que vai no UPA, no postinho de saúde. A capacitação das equipes que se deu por parte da VE, que é a Vigilância Epidemiológica, aos distritos sanitários, e esses, por sua vez, capacitaram os agentes comunitários de saúde, que é aquele que vai de casa em casa, que é quem acaba tendo mais contato com a população das regiões. E as estratégias de busca ativa dos casos sintomáticos foi uma definição feita a maneira que ia se cumprir, porque o Ministério da Saúde não autoriza, no caso, uma investigação discriminada. A gente acaba fazendo, indiscriminada, acaba fazendo onde há o sintoma, onde tem alguns critérios para serem buscados. Por conta do CCZ, foi feito o levantamento da fauna flebotomínica, a orientação e prevenção e controle das doenças, a reunião com os conselhos locais de saúde, que foi capitaneada pelo Conselho Municipal de Saúde, que foi muito importante, porque pegou conselhos locais de saúde de regiões de transmissão, como o Sacos de Limões, como o Ribeirão da Ilha, que não é uma região de transmissão, mas é uma região que se interessou e veio para a reunião, a Prainha, o Pantanal, teve uma participação bastante grande, foi uma reunião liderada pelo Conselho Municipal, o Conselho que nos convocou para ir lá explicar o que é a leishmaniose, como estava a situação. As coleiras para aplicação em área de transmissão, ali tem um asterisco, porque algumas pessoas podem questionar, mas as coleiras não chegaram ainda. O pregão é dia 5/12, infelizmente a gente tem algumas burocracias, conforme o prefeito falou, e a gente tem que estar atento a elas. Vão ser compradas 2.500 coleiras, que vão ser trabalhadas nas áreas de aplicação, de transmissão, conforme investigação de inquérito, perdão. E o inquérito sorológico canino que foi realizado pelo CCZ, que é... Claro. A gente comprou para comprar no valor emergencial. De emergencial compramos 100 coleiras. E encaminhou-se uma nova licitação. Eu sei porque eu tive que fazer um decreto de remanejamento orçamentário, que não tinha previsão orçamentária para compra. O orçamento que foi votado no ano passado, no ano passado para esse ano, e teve que remanejar um valor para poder abrir a licitação. E a licitação, a abertura é... Dia 5/12 é o pregão eletrônico. O orçamento é estimado em 280 milhões. E o vencedor é entrega imediata que eles não contratam? Eu confesso que eu não vi se botaram entrega imediata. É que difícil, o mercado não está com esse volume tão grande de 2.500, então provavelmente a gente vai acabar modulando essa entrega de 500, 1.000, porque teve uma dificuldade bem grande, até mesmo quando o DBEA comprou, da entrega das 100. Porque como o mercado tem a sua necessidade do privado e também nessa questão,
mas a gente abriu bastante o leque de coleiras para... Não tem nem condição de distribuir tudo de uma única vez. Exato. Demais ações realizadas pelo CCZ, que foi o inquérito na região do Saco Limões, foram 290 animais testados, 41 soro-reagentes, 27 tutores optaram pela entrega, 4 tutores optaram pelo tratamento, os outros tutores estão no período de aguardando a definição dos tutores. No Pantanal tivemos 13 cães testados, todos negativos. Ali infelizmente tem um asterisco, porque ficou inviável de a equipe continuar os trabalhos na região em virtude da série de ameaças à vida dos profissionais que deu na região, em razão de algumas postagens incitatórias no Facebook, e o pessoal se sentiu, nós inclusive ontem, mostrei hoje para o secretário, fomos notificados pelo sindicato de que a vida dos profissionais está exposta a risco na região em razão do Sintrazem. Então eles pediram uma reunião conosco amanhã eu na sexta-feira e o secretário devemos sentar com eles para explicar todo esse trabalho, mas o trabalho por hora na região do Pantanal foi suspenso para a gente não ter essa exposição dos profissionais, que antes de qualquer coisa a vida deles no trabalho estava em risco. A própria Fabrícia, junto com o André, o Dibeia e o CCZ, tiveram uma reunião com algumas dessas pessoas que fizeram ameaças, tiveram reunião para tentar entender o que estava acontecendo. As coisas às vezes atrás do computador elas ficam um pouco diferentes, ao vivo as coisas foram amenizadas, então esperamos que em breve... Pode ter sido a nossa deficiência na comunicação da nossa parte também. Também pode ter tem... sido uma deficiência de comunicação da nossa parte. Esses animais, eles têm contraprova? Esses animais, todos os prontuários de animais estão no CCZ. Então, se a senhora quiserem os prontuários, elas podem... Fazendo um questionamento, o que você entende por contraprova? É um teste feito por outros laboratórios, como o ELISA, para a gente ter certeza se o animal tem ou não a leishmaniose. Que eu tenho o resultado, daí eu tenho esse segundo resultado. O teu entendimento desse segundo resultado é a contraprova? Porque o que está no Facebook é que o segundo resultado é a contraprova. Então é a terceira amostra, isso? Já que um deu, o outro deixa eu só continuar e a gente... Eu queria depois pedir, como veterinária, e sem ser de órgão público, pedir o espaço para falar. Não, sem problema, Kátia, eu só estou expondo tudo que foi... Vamos deixar ele concluído e a gente combina um tempo para cada um que desejar falar aqui, porque tem um tempo dito no horário de término. O restante foram os resultados, os padrões que foram estabelecidos depois da sala. Agora eu vejo que o Estado até está adotando isso como recomendação para outras áreas. A gente recebeu um documento lá que vocês ainda estão validando, que por conta da sala foi mudado o protocolo, os documentos são comunicados pessoalmente pelo médico veterinário do CCZ. Caso a pessoa opte pelo tratamento, ela tem que apresentar, conforme eu disse, o médico veterinário responsável pelo tratamento, e esse termo de responsabilidade tem uma série de medidas de proteção do animal, de proteção extra-animal, que essa pessoa vai ter que se adequar. Como medidas realizadas no CCZ do Dibeia, teve o telamento das baias do Dibeia, infelizmente foi algo que a gente também teve uma demora por conta da compra da milimetragem das telas, que deveriam ser de menor de 3 milímetros, a compra das 100 coleiras no processo emergencial, e o Dibeia nos auxiliou com a coleta de 591 animais que entraram para fazer procedimentos do Dibeia, e o Dibeia fez essa coleta e repassou ao CCZ. Teve um mutirão de castração e também o aumento das castrações rotineiras do Dibeia, né? A Fabrícia tem feito esse trabalho à frente. Aqui eu coloquei os custos, prefeito, conforme eu tinha discutido com o Bruno, só para a gente ilustrar aqui. Ali eu botei as fontes, porque em outras oportunidades já foi apresentado os custos e teve questionamento. Dessa vez a gente teve um cuidado de fazer essa análise com mais informações. Seria com o medicamento que é o Milteforan, com a aplicação de 1 ano. Pode ser que ele não seja 1 ano, pode ser que ele seja necessário 2 vezes ao ano, conforme a própria bula da VIVAC. A gente fez ali uma simulação para 10 quilos e 20 quilos, isso somente as consultas, os exames, os procedimentos e a aplicação do Milteforan, sem as medicações de suporte que alguns veterinários entendem ser necessárias. O valor ele varia no mercado de 2.430 a 3.300 para um animal de 30 quilos, 3.480 a 4.232 para um animal de 20 quilos. Isso considerando uma aplicação ao ano. Ali embaixo tem as fontes, quem precisar também depois eu disponibilizo os contatos. Basicamente era isso, prefeito. Podemos até desligar o slide, se não... Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos tentar revisar, porque eu vou conseguir ficar até 5h15, 5h30, 45 minutos, né?
Eu só vou artista, né, quem deseja se manifestar, só para ele dividir o tempo, para também, senão um fala muito tempo e o outro acaba não tendo tempo para se manifestar. Então, a Corona Fátima, primeiro, Quero falar a com carta. Hoje, tem mais alguém? Miriam. Ok. Mais alguma entidade gostaria de se manifestar? Esses os professores da universidade desejam. Preferimos ouvir o que o pessoal tenha de questionamento. Bom, esse foi o caso dos agentes públicos aqui vão se manifestando à medida que seja necessário, né? Então, se mais alguma entidade ou protetora deseja se manifestar. No decorrer, talvez eu queira me manifestar. Tudo bem, mas só para fazer um ajuste de tempo aqui para programar, né? Nós temos aqui, temos já 5, 6 pessoas que vão se manifestar. Estabelecer um tempo aproximado de 3 minutos, um tempo razoável até para ter tempo de um contraponto, né? A gente não teria mais 45 minutos aí, começando a nossa reunião. Então, agradeço o Leonardo pela apresentação da sequência. Nosso objetivo aqui é um objetivo, obviamente, de construir um encaminhamento melhor do que vem sendo apresentado até agora. Como eu falei, eventualmente nós, prefeitura, né, não tivemos a agilidade que gostaríamos, ou a agilidade que todos desejariam que tivesse, mas não falta vontade de buscar essa alternativa. Então, obviamente, toda crítica construtiva ela é bem-vinda aqui nos acertos que possamos ter nos encaminhamentos. Então, eu vou iniciar com a Corona Fátima. Boa tarde a todos, cumprimentando o senhor prefeito, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Me parece que o olhar já da portaria ministerial de 2008 foi muito restrito, né? Se pensou sempre que proibiu o tratamento e conduzia a eutanásia. Na realidade, se proibiu o tratamento com remédios humanos e que não estivessem autorizados pelo MAPA. Com agora a recente reconhecimento, né, no TEFORAN, saiu uma nova orientação em que, como já está sendo realizada, autoriza então o tratamento e, nesse caso, em se realizando o tratamento, tem-se o posicionamento contrário, se desaconselha, isso por favor, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Como todos sabem aqui, as decisões desse conselho têm força de lei. Quero crer que todos os senhores têm ciência disso. Então, eles desautorizam a eutanásia para os casos de animais que estejam sendo submetidos ao tratamento com metoforano. E me parece aqui que está se repassando uma responsabilidade de forma indevida. Todo tratamento de zoonose, ela tem como responsável primário o poder público. Então, o responsável por conduzir o tratamento não é o proprietário do animal, é o poder público. Sei do abalo que isso vai causar nas finanças, mas o profissional responsável tem que ser do poder público e não repassar que esse tratamento seja todo do proprietário. Então, no meu entendimento, me desculpe se eu estiver equivocada, mas assim como o tratamento de qualquer outra zoonose, não vejo porque nesse caso o encaminhamento tenha que ser diferente de qualquer outra zoonose, volto a dizer, o ordenador primário é o poder público. Então a responsabilidade não é do proprietário, que muitas vezes nessas áreas endêmicas estão justamente nas populações mais carentes e que nós estamos na realidade fazendo de conta que a gente está oferecendo uma solução. Nós estamos brincando de fazer opção. Não existe. As áreas endêmicas estão justamente nas populações carentes, são as populações de morro, são as populações de áreas mais simples das nossas comunidades.
Então a gente chegar para um proprietário e dizer, não, tudo bem, o senhor pode fazer, o senhor assina o seu responsabilidade, só que assim, ó, o senhor vai ter que desembolsar 6, 8, 10 mil. Isso não é opção, gente. Não é, isso é brincar de fazer solução. A guarda é forte. Ainda a gente gostaria que virasse guarda isso, responsável. a gente gostaria que fosse guarda responsável e que fosse tutor. Mas na realidade o animal ainda hoje é considerado como no posse direito e civil objeto. não, mas no direito de família já vem sendo reconhecido. Isso. Então, na realidade, esse objeto havendo risco, apresentando risco, me parece que o poder público, sim, né, carece de um estudo maior, mas que haveria condição de ter a guarda retirada. Eu gostaria só de fazer uma pequena observação. Ainda que eles figurem como objeto, né, todos são tutelados pelo Estado. Né? Isso o artigo 225 da Constituição fala. Então, teoricamente, todos são tutelados pelo Estado e cabe ao Estado preservar o meio ambiente, assegurar a todos dignidade e tal. Isso está no artigo 225. Sim, estamos aqui discutindo o formato. Se cabe a tutela do Estado, só para concluir, se me permite, se cabe a tutela do Estado também, não cabe o Estado deixar sobre alguém que tem condição e não quer fazer o tratamento adequado. A responsabilidade do Estado também está em ter a titularidade desse animal, vamos dizer assim. Não estamos se contrapondo. Eu acho que o seu raciocínio é bastante lógico. Pode sim, mas o senhor veja, vamos ver o encaminhamento. Sim, o Estado, o poder público pode retirar a posse desse animal, mas não para a opção da eutanásia, mas para a opção do tratamento. Teria uma obrigação, vamos supor que é uma interpretação nesse sentido. Sim, porque nós podemos... se aproveitar disso para dizer, eu não faço porque o Estado paga, e eu tenho condição. Não, mas o senhor veja, ele vai perder a posse. Por quê? Um dos discriminantes de maus tratos é negar atendimento veterinário ao animal que esteja necessitado. Então, se esse é um desses... Sim. Desculpa, senhora. Não, só queria esclarecer em relação às zoonoses. No caso do tratamento para cães positivos para leishmaniose, o tratamento existente não cura o animal, não deixa que o animal, não deixa de permitir que ele continue sendo fonte de infecção para os vetores. Então, não é um tratamento que cure nesse aspecto. Ele diminui a sintomatologia, mas não cura. Portanto, ele não pode ser proposto como uma ação de saúde pública. Ele está liberado, o medicamento está liberado pela Anvisa para uso como qualquer outro medicamento, pelas pessoas que assim o desejarem e se responsabilizarem, como está no documento que o município propôs, mas não como ação de saúde pública. Então existe uma diferença muito grande. Não há uma tutela do serviço público por conta em princípio, da não cura desse animal positivo. Ele, infelizmente, com essa a única medicação que existe, o animal continua sendo fonte de infecção. E esse é o risco para a população humana e para os outros animais, porque a circulação da leishmania continua existindo. Então, por isso é que não é... Contrapondo a senhora, eu volto a dizer, esse documento que eu acabei de me referenciar é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, não é da Anvisa. E o Conselho Federal de Medicina Veterinária diz sim. Acho que vão ter contraponto ainda, claro, depois a gente... Mas enfim, a minha fala era essa, né, de que esse documento é recente, talvez nem todos tenham tido a oportunidade de ler na íntegra, porque ele é agora de 7 de novembro. Toda a informação não subsidia. Sim, então é agora de 7 de novembro, esse documento. E assim como eu posso tomar uma decisão contra ele, qualquer outra decisão também posso ser questionado por um outro lado. Você tem que ter base legal para... Então, é por isso que eu digo que talvez não se tenha assim, conhecimento desse documento, porque ele é muito recente. Então, acho que realmente carece de um estudo. Nós temos um acórdão agora também do Tribunal Superior, né, que é agora também de junho de 2017, do STJ. Né? É a única jurisprudência firmada em Tribunal Superior ou já tem alguma outra nova? Não, tem essa e, eu volto a dizer, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, tudo que ele exala tem poder de lei.
É uma resolução deles. Né? Resolução, mas a Agora resolução ela pode deles... conflitar eventualmente com outros dispositivos legais, daí, na hierarquia das leis, daí fala com uma advogado. Sim. Né? Não, tem. Seria assim. E tanto é que agora, já no ano passado, eles exararam outra resolução, que foi a questão dos pet shops, vendendo animais, etc. Né? E houve muita contestação por parte dos pet shops, de que se eles teriam força de lei, as resoluções dele ou não, e ficou já pacificado de que sim. Tá? Tanto é que não se vê mais animal vendido em pet shop naquelas condições horrorosas que se via. Né? Vou avançar. Só tem talvez mais um esclarecimento, prefeito, que acho que o professor Paraná pode esclarecer, se dentro dos recursos que vêm da saúde há alguma doença dos animais que o recurso que é utilizado na saúde paga o tratamento, porque foi colocado que as zoonoses, as doenças dos animais, para ficar claro, que não o ser humano, se alguma zoonose a Secretaria Municipal paga. Assim, ó, que se daqui a pouco, nós estamos numa ordem aqui, desculpa, com todos assim, não quero, mas daqui a pouco dessa discussão já é uma outra discussão, mas a gente vai acabar com tempo. Como o secretário não vai falar de qualquer jeito, senão a gente vai pelo jeito acabou não. Desculpa eu interromper. Se eu permite só responder rapidamente, vi de febre amarela. Tem recurso para tratar a febre amarela. E o maior transmissor é o febre. Não, tudo bem, pessoal. Depois a gente fala, senão a gente vai ficar aqui no. Tudo isso eu vou ter condição, com os subsídios que a Renan vai ter, de fazer uma avaliação criteriosa, consultando o campo jurídico, fontes de receita. Eu estou aqui para poder aprender mais com vocês, para poder fazer o encaminhamento. Então eu vou passar agora para Mirna Marques, depois a Cátia. Boa tarde, meu nome é Mirna Marques, vai fazer 8 anos na diretoria do Bem-Estar Animal. E atualmente estou auxiliando o CCZ, principalmente na parte de fazer a parte de triagem, que é o BTP, que é o teste oficial do Biomanguinhos, né, que é a parte de triagem. Né? Depois a gente passa para o LACEN. Bom, é importante dizer duas coisas. Eu ia falar sobre uma coisa, mas já vou falar a respeito. Só a respeito do custeio do poder público, as zoonoses, existe sim, mas em humanos. Principalmente no que se trata da saúde humana, no Ministério da Saúde, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, existe o tratamento para leptospira, para leishmaniose, toxoplasmose, esporotricose e verminose humana e outras vozes. Né? É importante que se diga o seguinte, existe tratamento, só o questionamento, para cães, para verminose, então quer dizer, zoonoses, também é verminose. Então, quer dizer, o poder público seria obrigado a pagar vermífugo para cachorro, em outras palavras. Bom, só para um questionamento, tá, em relação a isso. E uma das coisas importantes é o seguinte, nós recebemos, eu digo nós, somos todos nós servidores públicos, estamos aqui no nosso município, nós recebemos ameaças, diretas ou indiretas, durante, no caso, no exercício legal da nossa profissão, tanto como médicos veterinários, tanto como auxiliares, tanto como da dengue também, porque foi colocado tudo num balde só, né? Nós recebemos ameaças por pessoas que muitos poderiam, já foram informados, inclusive em outras salas de situação, qual a situação do município de Florianópolis que está realmente empenhado, né, em resolver, ou pelo menos controlar, porque a gente sabe que nós estamos tentando controlar, né? Resolver já é um passo mais adiante, vamos ser realistas. Então, quer dizer, esta zoonose no si, né, já se torna um local difícil acesso a nós servidores, que temos que subir escadas, falar com pessoas que não têm conhecimento, explicar a eles que ninguém é obrigado a matar, mas entre escolher entre se alimentar, uma coisa bem, vamos subir a escadaria junto lá no Saco dos Limões, entre se alimentar, entre comprar uma coleira de R$70, que muitos não têm, não sei se todos já chegaram a subir e ver, a realidade é essa, aonde o lixo está ali acumulado, aonde existe droga,
como é que se diz, é realmente vulnerável, onde nós fizemos a coleta naquela menina, na casa daquela menina que foi morta, que foi assassinada e queimada, nós fizemos a coleta na casa daquela menina. E o traficante armado, que provavelmente foi o que matou, cá para nós, este traficante trouxe o animal para ser coletado. É este o local onde nós trabalhamos. É este local que nós vamos, que está sendo instigado o servidor ser irresponsável, tomar atitudes irresponsáveis, profissionais de anos de concursados, muitos concursados, entendeu? Então, quer dizer, eu gostaria de colocar em pauta que realmente nós estamos indignados, todos, contratados, não contratados, aqueles que estão agindo a favor de todos os munícipes que estão pagando seus impostos, sejam profissionais liberais, sejam servidores públicos municipais, seja quem for, quem mora aqui em Florianópolis. Eu gostaria de deixar que esta colocação na rede social foi extremamente irresponsável, extremamente de uma atitude anticidadã, foi agredindo diretamente, indiretamente todos os munícipes, porque jogaram numa rede social irresponsavelmente e foi curtido, quer dizer, aquele que curtiu, ele também é responsável por isso, porque todos eram maiores, ninguém era tão ignorante, inclusive para solucionar ou para ajudar a esclarecer, não foi possível isso, em nenhum momento, com raras exceções, não foi feito isso. E nós trabalhando, e nós aqui, todos nós pensando nos munícipes, todos nós, envolveu profissionais que são responsáveis técnicos, questionando inclusive a veracidade, não só do município, mas inclusive de institutos como o Biomanguinhos. Gente, eu acho que o problema não é uma proteção de animal, porque inclusive nós que trabalhamos dentro da diretoria do bem-estar animal, médicos veterinários do CCZ, inerentemente já somos protetores de animais e não nos colocamos fora desta situação. Se todos nós estamos aqui é porque realmente respeitamos o outro, seja ele humano, seja ele animal, acredito eu. Mas assim, por conta de toda essa irresponsabilidade, gerou, inclusive, um problema seríssimo que é a continuidade do programa de controle de zoonose do município. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Onde nós profissionais nós estamos com medo. Porque não sei quem é que vai ler aquilo ali, quem vai interpretar. Entende? Então, assim, eu gostaria que todos que estão aqui presentes, que viram isso, que leram isso, por favor, da mesma maneira, tentem colocar de forma positiva a nossa ação como profissionais que estamos trabalhando há muito tempo já em função disso. Tá? É só isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Marina, qual é a postagem? Você não sabe? Não, acho que o prefeito está lendo. Tem uma aqui, não sei se é essa mesmo. Bem sério. Foram algumas, todas elas faziam acusações de CCZ retiradas da imagem. Deixa eu vou tentar, para a gente não... Só quero antes fazer, se me permite fazer uma colocação. É óbvio que eu sei que, na minha condição, talvez aqui, eu tenha maior exposição pública das pessoas que estão presentes. E eu e a minha família, e não perdoo o filho, não perdoo ninguém. A gente também é muito injustiçado e tem ações, obviamente, que repercutem. Eu sempre dou um desconto, porque às vezes, um político toma uma atitude, não quer dizer que todos os políticos agem daquela forma. Eventualmente, uma protetora tomou uma atitude, como me parece que foi relatado, não significa que todos têm o mesmo pensamento dela. Um outro formato. Às vezes a forma de manifestação pode ser uma forma equivocada de uma pessoa, que na rede social é um negócio difícil, porque tu bota aquilo na animação, na empolgação, se vai ali para se curtir, compartilhar, e pode se divulgar algo que não leva a uma realidade. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei a eleição com 1.300 votos. Eu tive uma postagem de uma médica trazendo mentiras sobre mim na última semana assinando como médica, que viralizou
para toda a cidade. Naquele momento a expectativa é que 80% dos eleitores leram aquela mensagem. Agora ela está se retratando na justiça, tem um vídeo dizendo que tudo que ela falou é mentira, na última semana. É uma postagem daquela que podia ter comprometido o resultado democrático das eleições. Hoje eu estou buscando agora interpelar judicialmente e responsabilizar, porque não se escreve exatamente o que quer e fica omitido, porque quem escreve se responsabiliza. Né? Mas eu estou usando isso só como exemplo, é para falar que nós, pela credibilidade das instituições que tem aqui, né, acredito que nenhuma delas, me permite falar, compactua, né, com essa visão. Então, uma atitude que a gente, talvez o alerta e o desabafo da senhora sirva para todos nós, talvez buscarmos entre aqueles mais afoitos, né, esclarecer que não ajuda, às vezes, algumas postagens. Desculpa. Eu até coloquei para a Cíntia na reunião, né, em que eu acho que houve uma falha, como o senhor já reconheceu hoje, de comunicação. Eu achei que a parte de comunicação da prefeitura, da ação em relação à leishmaniose foi muito cor-de-rosa, muito fantasia, não foi uma coisa mais real. E assim, quando foi feita aquela coleta de material no momento da castração, sem haver realmente uma comunicação antes, em que deixasse bem claro para a população que aquela ação aconteceria, não foi uma coisa clara, foi uma coisa colocada. Está entendendo o que eu queria colocar? Então, assim, o que eu coloquei até para a Cíntia, eu falei, Cíntia, hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas, as pessoas ali na internet, e tem aqueles formadores de opinião, né? E hoje em dia tem uma outra coisa, o animal, o cão, ele não é mais um animal, ele é um ser, ele é um membro da família mesmo. Para algumas pessoas, aquele animal, às vezes, é a única fonte de amor, de tudo na vida dela. Então, no momento que a prefeitura chega e retira um animal desse, ou chega com um comunicado desse, para algumas pessoas equivale a dizer, seu filho está condenado. É como se uma pessoa que tivesse um filho com AIDS, chegasse à Secretaria da Saúde e falasse para a mãe, olha, seu filho tem AIDS, ele pode contaminar muitas pessoas. Ou você vai pagar o tratamento dele, ou você vai manter ele seguro, ter certeza de que ele não vai transmitir para ninguém, ou nós vamos ter que eutanasiar ele. Não tem diferença, você pode ter certeza, não existe diferença. Então, qualquer tipo de comunicação tem que ser muito bem feita, muito clara, muito limpa, muito honesta, para poder não deixar dúvida das consequências. E a outra coisa, eu acredito, baseado em tudo que eu ando lendo, porque ela já viu que eu leio bastante, mas tenho bastante coisa para a Cíntia, espero que você tenha visto, que a forma hoje em dia de uma prefeitura poder ser mais acolhida pela população, por essas pessoas, seja a partir realmente para responsabilizar as pessoas pela limpeza, com multas sérias, realmente, partir para o encoleiramento em massa. Tem até um estudo que com 75% dos cães encoleirados você tem um resultado melhor do que até o tratamento, vacina, qualquer coisa. Tá? O estudo novo da USP, certo? Que aproxima-se a 100% de proteção da população. É mais que a vacina. Mais que a vacina. Ela previne mais que a vacina. Então, o que eu acho assim, que pode haver uma campanha muito séria nesse sentido. A prefeitura tem que investir pesado nisso. E não adianta, a coleira você vai botar no animal, dali a 4, 6 meses vai ter que recolocar. Então tem que ter assim um acordo, convênio, realmente fazer licitações com vários laboratórios. Hoje em dia tem vários, não tem mais um só, tem vários, então pode haver uma competição. Contar com a ajuda da gente, aqui de protetores, de ONGs, para a gente também fazer campanha para nossos voluntários, o que é adotar um animal, encolerar um animal, entendeu? A gente faz tanta campanha, meu Deus, sabe? Então, quer dizer, é uma campanha que nós podemos fazer, adote um encoleiramento de um animal de rua, de uma pessoa carente. Então é que eu falo, se vocês tivessem nos procurado antes, nós tentamos vários contatos, nós tínhamos várias sugestões, várias coisas. Então nunca deixe de nos procurar, porque a gente é linha de frente, a gente é linha de frente.
Nós somos linha de frente, nós estamos com a população, nós temos contato direto ali o tempo todo. E nós temos muita força na rede social, sem dúvida. Mas o nosso interesse é estar junto, Jean, nunca estar contra. Você pode ter certeza disso. E a grande falha foi essa comunicação. Eu quero só me permitir falar. O que eu falei, nós não temos compromisso com ele. Então, essas situações apontadas nos permitem ter correção de rumos. Né? Assim como uma postagem, o ataque começa direto comigo, mas o tempo e a experiência me mostrou a dar um desconto nessa angústia das coisas acontecerem e eventualmente pode ter injustiça, seja comigo ou com outros. Então eu relevo isso, né? Eu relevo isso para que a gente possa ter um caminho daqui para frente de integração maior. O meu papel é esse. Eu já vivi momentos, e é sabe disso, que vocês nunca teriam sentado na mesa com o prefeito, falando o que desejavam, permitindo apresentar a crítica que desejavam, junto com toda a equipe, por um tempo necessário para buscar a correção de rumo. Se tomar alguma decisão, é pronto. Né? Talvez pode parecer mais cômodo, mas não se chega ao resultado. Eu sempre digo que se a gente acertou sozinho, compartilhado, o resultado teria muito mais sucesso. E se a gente eventualmente cometeu falhas compartilhadas, as falhas seriam muito menores. Ainda poderiam acontecer, mas seriam menores. Eu acho que o primeiro passo talvez seja a gente zerar o jogo das opções de falhas da prefeitura ou de eventuais posições e postagens adotadas, porque a gente está partindo em outro rumo. Vocês não têm alguém aqui, como mandatário principal da prefeitura, que é contra a proteção animal. Se eu tiver que tomar uma opção aqui, vai ser a opção do lado da proteção animal. Eu deixei isso muito claro desde a primeira reunião. Nós conhecemos você de longa data, na época de vereador, quando você mandava perguntar para a gente o que é que vocês querem propor, você buscava isso. Então é isso que a gente vai, eu acho que a gente está conseguindo ajustar para ir corrigir. Eu vou avançar porque a gente, provavelmente os 3 minutos acabam acontecendo, porque tem muito para pedir que, se possível, a gente possa tentar cumprir o tempo respeitando a vontade de cada um. Eu passei essa última semana, depois que eu recebi o convite para vir aqui na reunião, eu passei pensando e conversando com vários veterinários que não fazem parte do órgão público, me sensibilizei bastante com o depoimento da Mirna agora, não queria estar no lugar dela, na situação atual que está. E o que a gente está vendo como veterinário, a postura, infelizmente, a divulgação da doença está sendo muito mal feita. Ela não está alcançando a mídia da maneira que as pessoas entendam. Porque assim, o senhor sabia que a leishmaniose pega em gato? Pega em gato. Tem vacina? Não. O teste não é esse o comum, não é o de ELISA. Então assim, o que a gente vê como veterinário, grupo de veterinário e especialista em felinos, a gente está vendo uma falha na mídia de divulgação da prevenção do foco de lixo, enfim. Existem testes, foram feitos testes, aí fica essa brigaiada na internet. Qual teste está sendo feito? É o ELISA ou é o RIF? Qual teste é feito? Teste rápido e ELISA. ELISA e teste rápido. Sim, os dois. Com sensibilidade. São preconizados pelo protocolo do Ministério da Saúde. Certo. Aí quando dá o positivo, é confirmatório? Inúmeros estudos. Não, nenhum é completamente confirmatório. Tem que fazer punção de linfonodo? Tem. É parte técnica. O que a gente tem que investir agora é na prevenção da doença. Porque depois que a coisa está instalada, é uma crise muito grande. Dinheiro que vai para o tratamento. Então, vamos focar na mídia. Cadê cartilha? Então, vamos passar nas escolas, vamos divulgar na internet, todo mundo compartilha. Como veterinário, o que eu estou vendo é uma falha. É simplesmente uma falha. Que está ocasionando uma bola de neve que acarreta em veterinário, aí o protetor não quer levar para castrar na dibeia porque não quer que colete o sangue.
porque você levar um animal para castrar e ele der positivo, ele vai ser condenado à eutanásia. Então, está havendo uma divergência de opinião muito grande e a única falha que eu vejo mesmo em tudo isso é a divulgação mesmo, e agora, claro, emergencial, de encoleiramento de tudo, que realmente a vacinação, dizer como veterinária, ela não é 100% eficaz. A coleira, sim, em menos de 1 ano ou 2, a gente consegue ter uma resolução muito grande desse problema e ter um controle, para que a gente não exponha colegas nem órgão público dessa maneira. O próprio órgão do CCZ, a gente em conjunto, o que dá para melhorar na cartilha? Vamos fazer uma cartilha para a gente menos instruída? Vamos fazer uma divulgação para a gente mais instruída? Tem que ser reformulado. Só vou fazer um encaminhamento no final. Esse assunto está sendo debatido e discutido. Daniela, você tem a palavra. Eu primeiro gostaria de cumprimentar a todos que vieram, o senhor prefeito, que possibilitou e a diretora da Graça essa reunião, o secretário da Saúde, o doutor Paraná, as pessoas todas que aqui estão, o veterinário, a diretora do IBEA, os protetores, os presidentes de honra, porque realmente nós só seremos ouvidos se nós realmente estivermos juntos na mesma mesa, né? E essa coragem de estarmos aqui para dizer aquilo que a gente acha, né? Mesmo que não seja aceito, né? Faz parte exatamente do progresso, da solução que a gente espera obter. As pessoas que criticaram, que postaram na mídia, são sempre umas poucas, né? Mas normalmente não são as pessoas boas, a grande quantidade que aparece, a bondade não aparece, aparece realmente uma meia dúzia que atrapalha. E realmente isso não ajuda, isso atrapalha. E essas pessoas foram convidadas para vir aqui. Não vieram por quê? Porque não quiseram dar cara para bater. Por quê? Porque falam atrás do computador. As pessoas se situam atrás do computador, é muito fácil meter o pau nos outros através do computador. É muito fácil pegar um celular e meter o pau nos outros. É muito fácil, porque a pessoa se esquece. Isso é covardia. E como nós não fazemos parte dos covardes, né? Nós estamos aqui para dar a nossa opinião, dizer o que nós pensamos e realmente, como eu quando começava uma reunião, quando eu fui delegado, começava uma reunião, eu dizia o seguinte: os problemas eu já sei. O que está ruim eu também já sei. Agora o que eu quero saber é o seguinte: só pode abrir a boca quem tiver uma melhor sugestão para dar. Então, é importante essa melhor sugestão para dar. E nós aqui já vimos que tem algumas sugestões excelentes. Por exemplo, uma sugestão de uma campanha de encoleiramento é uma coisa altamente positiva. Altamente positiva. Porque nós já sabemos as vantagens que o encoleiramento trará para a cidade. Entende? Então, essa sugestão é uma sugestão excelente. A segunda sugestão, uma limpeza de terreno. Nós temos na cidade inúmeros terrenos vazios e muito sujos, né? Cujos donos não querem nem saber. A prefeitura pode mandar multar. Isso é dinheiro que a prefeitura arrecada, muito bom para a prefeitura e muito bom para a comunidade, para a higiene e para o progresso da cidade. Uma campanha de limpeza. Então é muito importante a gente botar a cabeça para funcionar e achar soluções. Porque nós não vivemos num país de primeiro mundo. Nós vivemos num país onde as pessoas ainda moram na porta do hospital. Onde os velhos morrem sem nenhum tipo de auxílio. As crianças ainda precisam de muita ajuda para se desenvolver. Então nós vivemos num país onde eu estou na Câmara, vai fazer 37 anos, tá? Onde o animal não era nada. Onde a gente, para chegar para alguém e criticar que ele estava batendo no animal, a gente arriscava apanhar junto, né? Hoje, a própria comunidade denuncia que o fulano bate no animal. Então, progredimos, mas isso são 37 anos que nós estamos nessa luta. Nós éramos os únicos, hoje somos quantos? Quantas associações nós hoje temos? Por quê? Porque houve uma conscientização.
Então, realmente, tudo parte de uma coisa que se chama conscientização e divulgação. Realmente, a gente tem que divulgar. Divulgar tudo o que se faz. Tudo, tudo. A prefeitura tem que divulgar cada ação que faz. Uma prefeitura que não divulga aquilo que faz, o prefeito não aparece. Só aparece o prefeito quando se é necessário algum problema para a Leishmaniose, vamos divulgar tudo que nós estamos fazendo. Bota na mídia, divulga, chama o meio de comunicação, distribui jornalzinho, distribui panfleto na porta do ônibus, bota alguém para distribuir na porta do ônibus, cada um que sobe no ônibus, ele senta no ônibus e ele lê. A melhor propaganda que existe, propaganda política, propaganda do... Se alguém quiser que alguém saiba quem ele é, dê um papelzinho para ele na porta do ônibus. Ele senta no ônibus, não tem o que fazer, ele lê. Então, vamos fazer divulgação. Quanto mais nós divulgarmos o problema da leishmaniose e dissermos que ela é perigosa e que precisa ser cuidada, nós vamos fazer esse cuidado. E temos que entender uma coisa, nós não podemos ser xiitas. E nós temos que agir com o bom senso. O bom senso acima de tudo. Vamos analisar. Se o animal, se eu não tenho dinheiro, eu sou procurada por um monte de gente que diz assim, se o meu animal tiver leishmaniose, a cabra vai pagar o tratamento? Não, a cabra não vai pagar, porque a cabra não tem dinheiro, quem tem dinheiro, quem paga quase todas as ações somos nós que vamos pagar. Então, como que nós vamos pagar R$4.500 para cada animal que ficar doente? Nós não temos. O Estado tem? Não tem. A Prefeitura tem? Não tem. Não tem. Então vamos ser claros e objetivos. Não há dinheiro. Nós vivemos num país em crise, onde não há dinheiro. Então nós temos que achar soluções com bom senso, soluções lógicas, soluções práticas e viáveis. Não adianta sonhar com o impossível. O impossível não acontece. Né? E dinheiro não cai do céu. Não adianta porque não cai do céu. Eu já procurei, mas não achei. Então não adianta porque não cai do céu. Eu estou esperando todo dia. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é nos unir, fazermos um trabalho conjunto, darmos sugestões. Cada um que ache uma sugestão para o problema, escreva, traga, entregue aqui para a prefeitura. Traga no gabinete do prefeito, entregue para o prefeito. O prefeito se encarrega de entregar para o secretário da saúde, que nos tem recebido sempre com uma atenção toda especial. Então, eu acho que está na hora da gente unir esforços. Nós não podemos agora nos separar. Cada um, se vai puxar a corda para um lado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos nos unir, todo mundo, e vamos trabalhar juntos para resolver mais esse problema. Todos nós somos contra o sacrifício de animais. Todos nós. Nenhum de nós, conscientemente, aceita ou quer o sacrifício. Ninguém. Ninguém. É a nossa luta desde sempre. Qual foi aquela minha luta que vocês sabem qual foi? Aquela luta de que havia sacrifício de animais, eram recolhidos de madrugada e clandestinamente, assassinados naquele canil do bairro São Pedro. E foi então, meu depoimento isso é também. Assassinato de animais. Nós somos contra o assassinato de animais. Então, agora, se for necessário uma eutanásia de um animal que está correndo risco de vida e trazendo risco de vida para as outras pessoas, nós temos que pensar seriamente. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês. É a mensagem da capa, é uma mensagem de quem tem 37 anos de luta. Né? Eu já estou mais para lá do que para cá, mas ainda estou aqui, né? Para lutar por isso, entende? Mas quero que vocês saibam, entende? Que a proteção animal precisa de uma coisa, unir esforços. Se nós unirmos esforços, nós vamos vencer mais essa luta. Obrigada. Posso só rapidinho? Doutora Eliette, eu sei que o senhor quer dar só no contraponto. Né? Doutora Eliette, a senhora sabe do apreço, do carinho que eu tenho pela senhora, não é de hoje, né? De muito tempo. Obrigada por todo o apoio que a senhora sempre deu, não só à proteção animal, mas a todos nós protetores. Mas eu não posso me calar. Né? Eu não me sairia bem hoje daqui se eu não colocasse essa posição. Me mostraram rapidinho. Sim, já vou ser.
Me mostraram aqui um documento em que a pessoa em questão que a senhora citou encaminhou para o senhor prefeito justificando da ausência na reunião hoje. Quero crer que seja verdade, né? Não temos porquê, até porque me parece que ela vai participar de um evento público, né, envolvendo comunidades indígenas, então é um fato muito fácil de ser verificado. Né? Então, quero crer que essa pessoa não esteja mentindo. Né? Então, me parece que o posicionamento que a pessoa não veio só porque não quis, talvez seja um pouco de exagero. Eu só queria pedir uma coisa para vocês. Minha proposta foi rapidamente, sim. Isso, exato. E olhar para frente. E começar nesses conflitos. Não, exatamente. Não, é só isso. Era só para dizer que eu me sinto assim, né, na obrigação, já que a senhora fez um posicionamento. Fica feito então o registro. E que a pessoa também fez um posicionamento. Eu vou só fazer assim, que a gente já tem razoavelmente alguns subsídios para pelo menos ter alguns encaminhamentos. Né? Nós vamos pedir o seguinte, né? Nós temos mais 2, 3 pessoas inscritas. Tá? Vou pedir para a gente tentar falar em 2 minutinhos, porque eu, na verdade, aquele que eu falei, depende de mais de 1 hora aqui, daqui a pouco ele começa a ser repetitivo nas próprias coisas que está falando, então o que precisa é um encaminhamento do que fazer. Então vou passar inicialmente para a senhora, que é do LACEI, não. Do LACEI, né? Mas eu gostaria de ser bem breve, pegando o gancho da senhora Beth. Eu só gostaria de ter a plena certeza, porque eu acho que não adianta a gente continuar a discussão das outras coisas que sucedem o diagnóstico, se a gente não tiver certeza mesmo de que há um entendimento de que o que está sendo feito em termos do diagnóstico está sendo feito de acordo com protocolos, de acordo com orientações e instituições idôneas, com muita experiência, inclusive a instituição que produz o kit. Então eu queria ter essa certeza e essa clareza que existe esse entendimento do que está sendo feito é o de melhor, porque está sendo feito por instituições de referência. Se não existe essa clareza, esse entendimento, não adianta continuar discutindo as coisas, porque a falha vai estar lá, já embaixo, no diagnóstico, onde a população não tem ciência, onde algumas pessoas não têm ciência do que realmente é feito, e aí já vai ter um ponto muito frágil lá no começo da cadeia, né? Da cadeia do cuidado com o animal. Então é importante que nós tenhamos isso, e se há alguma dúvida nesse sentido, que seja esclarecida, nós podemos receber as pessoas no laboratório, teremos o maior prazer em discutir, mas isso não pode ficar como sendo uma dúvida. Né? Então que a gente possa começar, porque nós temos um único objetivo aqui. Tá? É a saúde dos animais, é a saúde da população, todo mundo está falando a mesma língua, só que existem divergências da maneira como vai chegar a esse objetivo, mas todo mundo está pensando na saúde, né? Pensando com um diagnóstico correto, para isso vão ser adotadas algumas condutas, né? Que daí, mas que isso não haja dúvida enquanto a essa questão técnica. Pois é, a senhora permite só uma pergunta? Claro. Estou fazendo de coração aberto mesmo, coração limpo, tá? Não tem segunda intenção não, a pergunta. A gente tem, pelo menos com depoimentos, inclusive da pessoa que não está presente, da Rosa Villanueva, de que houve testes depois em outros laboratórios que contrariaram o parecer. Existe uma justificativa técnica? Qual é a justificativa técnica? Não, eu vou te responder. Primeiro, quando você tem uma amostra que dá um resultado X e a segunda amostra, esse mesmo paciente ou deste mesmo animal que dá um resultado Y, você precisa fazer um terceiro teste numa instituição referenciada para definição. Então, o erro já partiu do ponto que a pessoa que fez a postagem no Facebook, ela já atribuiu uma falha do poder público no que diz respeito ao diagnóstico. Porque ela fez uma segunda amostra no privado e tomou o resultado do privado como sendo o fidedigno. Este procedimento está incorreto. Tem que ser uma terceira amostra do animal, coletada na presença de um agente público e encaminhado para um centro de referência, para poder dizer qual laboratório, numa linguagem bem vulgar, errou e qual laboratório acertou. Né? Descrição nos laudos do laboratório privado. Não há descrição de que kit está sendo usado.
É um método aí que eles Sim. colocam que é ELISA e colocam que é Então, imunofluorescência. a gente tem que Mas não tem esclarecer esse essas kit. coisas. Mas, mais uma vez, falta de comunicação. Porque isso é extremamente técnico, mas isso pode ser transformado em um pequeno texto que toda a população vai Com o maior prazer, posso fazer. Só assim, ó, na verdade, a gente acaba saindo novamente nas frases que eu vou comentar depois. Então, só respeitando as inscrições aqui, se me permite, né? A dona Malu Marelli. Eu vou acrescentar um pouco do que ela me falou. Eu sou proveniente do bairro Monte Verde. Pessoal, um minuto, por favor. Eu sou proveniente do bairro Monte Verde, que todo mundo sabe que é uma das maiores coaves que tem aqui em Florianópolis. Até agora se falou, nós tivemos vários casos lá também de leishmaniose, mas o que não se fala aqui é do mosquito. Gente, nós temos que combater o mosquito. Nós lá temos um rio aberto, que agora, depois de muito pedir, conversei com a Fabrícia, a vereadora, não está sendo limpo há mais de 60 dias. É água parada, mosquitos se reproduzindo diariamente. As pessoas não têm onde colocar lixo, jogam no rio. Teria que ter uma ação conjunta com a CONCAP de colocar aqueles papos entulho para que a pessoa possa colocar os utensílios que ela não queira mais, porque ela acaba jogando no rio. E ali fica. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Uma ação conjunta com associações de bairro, representantes de bairro, que vamos lá retirar o lixo, convidar a população no sábado, vamos todo mundo lá no sábado limpar aquele rio, vamos limpar as ruas, vamos ajudar a cortar, a CONCAP vai junto, coloca o papo em tudo, todo mundo coloca, e a cada 15 dias, pelo menos a prefeitura recolha os móveis que estão lá há mais de 60 dias jogados na rua. Quer dizer, aí chega uma criança, joga uma casca ali, joga uma laranja, e a suja ali... continua sujando. Então, quer dizer, nós não estamos combatendo mosquito, nós só estamos falando nos cães. Mas o rato transmite lá, tem ratazana desse tamanho, o gambá, eu tiro todo dia das lixeiras, na SC, está cheio, entendeu? O gato. Então, não adianta, a gente tem que partir para outro tipo de comportamento. Eu vou passar para o professor, a Graça vai falar e eu vou fazer o encaminhamento, tá? Do que a gente ouviu aqui, que podemos fazer algumas correções finais se for necessário. Professor. Obrigado, prefeito. Primeiro, um abraço da minha esposa, que foi sua colega, se quer lembrar, Fabiane, né? O tempo que eu trabalho com leishmaniose é o tempo que eu dei aula no pré-vestibular para vocês. Né? Então, eu e o professor Mário temos formação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em leishmaniose. Então, nós estamos há mais de 20 anos falando no estado de Santa Catarina que isso vai ser um problema. Está vindo o problema está chegando, o problema chegou. Não adianta chorar no leite derramado. Tá? Então, o que eu vejo aqui, primeiro, já falei isso na outra reunião, e vocês tocaram um ponto bastante importante hoje aqui, que é a comunicação, mas não vai haver comunicação enquanto ela for baseada em embate. E eu ouvi aqui hoje várias opiniões, e elas não são baseadas em fatos técnicos, por exemplo, como foi falado agora, no diagnóstico. Existe uma preconização mundial, assumida pelo Ministério da Saúde, que o Brasil faz com primazia, porque a leishmaniose é importantíssima no Brasil, no mundo inteiro. 90% dos casos de leishmaniose estão aqui no nosso país. Nós sabemos dessa doença muito, nós ensinamos o mundo todo. Temos os kits, temos os procedimentos, etc. E tal. Isso é adotado pelo poder público, que eu posso garantir. Sou da universidade, sou idôneo, não estou a ver nem um lado nem o outro. Eu estou estudando a doença, eu tenho interesse em entender por que isso está aqui. Fato que nós temos um problema. Está estabelecida a doença. Nós não vamos mais nos livrar da leishmaniose visceral canina em Florianópolis. Nós vamos ter morte humana em Florianópolis. Sinto muito, professor Paraná, falar isso, mas nós temos um desconhecimento grande. E hoje é mais importante o que o veterinário, o médico, o biólogo, o astrologista fala no Facebook do que é tido na literatura científica e praticado pelos órgãos públicos. Infelizmente. E o embate já começou perguntando, sou contra a eutanásia. Peraí, essa não é a discussão. A discussão é, temos uma endemia grave que afeta animais e seres humanos, e isso é um fato sério, a gente tem que tomar alguma atitude. Tem a morosidade burocrática, que é um problema. Temos as desavenças que temos em vários problemas.
Temos o mau profissional que participa desse processo e que atrapalha tudo isso. Né? Eu, como presidente do Conselho de Medicina Veterinária, cheguei para ele e mostrei e-mail de clínica veterinária. Após a primeira morte em Florianópolis de humanos, de leishmaniose visceral, eu digo, ou vocês dão jeito ou eu abro um processo. Porque isso aqui é um profissional ruim. E ele colocou aquilo tipo, vacina seu cãozinho para não morrer a vovozinha. Tem um mau profissional. Temos de toda sorte aqui. Então temos muita coisa aqui que tem que ser esclarecida. Exemplo, o gato sofre leishmaniose? Sim, mas ele não tem dispersão do parasito na pele como tem o cão. Então ele não atua como cão, como reservatório. Ele não atua, ele não é uma preocupação. Não é um mosquito, perdoe me levantar, professor, é um saco. Não é um mosquito, é um flebotomia, não tem nada a ver com a água parada. É um problema nosso resíduo, sim, aonde tem matéria orgânica. É aí que tem que focar, não é outra coisa. Vamos combater o mosquito. Aonde? Dentro de casa? A transmissão não é dentro de casa, ela é externa, é na mata. Como é que eu vou combater o mosquito na costa da lagoa? Pulverizar a ilha, aí você vai ter um problema com o IBAMA. Você vai causar um impacto ambiental, não dá para fazer. Senão nós teríamos como controlar a malária na Amazônia. Pulveriza a Amazônia, tendo malária. Não tem como combater o mosquito nessa essência que a gente pensa. Não é o spray dentro de casa. Não dá. Então nós temos dificuldades técnicas severas. E esse desconhecimento que faz as pessoas se apegarem a um Facebook, a um relatório, o que for, ele faz a gente levar a esse embate e nós não vamos resolver nada. A nota técnica não é uma nota técnica. São esclarecimentos do Conselho Federal de Medicina Veterinária sobre leishmaniose. E ele fala que o animal em tratamento não necessariamente pode ser levado à eutanásia. Não é da forma que a senhora colocou. Então nós temos um problema de orelhada que a gente vai ouvindo, vai falando e leva a um embate. Este embate, a próxima reunião que estou participando, vai sair sem nenhuma coisa efetiva. O encoleiramento, se encoleirar 100% dos cães em Florianópolis, não vai resolver. Porque do ponto de vista científico, você vai ver estatística, número amostral, etc., o princípio ativo, a espécie do flebotomínio, e você vai levando em consideração, não vai resolver. Pode botar coleira em todo mundo, com cães e seres humanos, não vai resolver. O que vai resolver é uma abordagem integrada, fazendo todo o possível. Adorei sua fala. Se necessário for, nós podemos alçar mão de eutanásia. Mas temos que estar todos claramente convencidos que, olha, não deu. Saiu de controle. Tem 800 pessoas infectadas nessa rua e tem 50 cães de rua que não é de ninguém. Eu sinto muito, é uma das medidas que poderemos alçar mão. Mas temos que todos ter clareza. Aí não vai dar para poder desconfiar se aquele cão lá, eles fizeram a contraprova, já existe um protocolo estabelecido. Nós temos todo o direito de questionar, sempre devemos questionar. Só que a gente ficar apontando o vetor para todo lado, a resultante vai ser sempre zero. E ela continua sendo zero. Enquanto estamos aqui discutindo, o flebotomínio está lá, o cachorro de rua está lá, ele está fazendo mais cachorrinho, que vai se infectar e vai para frente. E a gente não vai resolver. Temos uma situação geográfica horrível, uma ilha. E isso é difícil de trabalhar. Mata dentro da cidade. Por quê? Porque a cidade entrou dentro da mata. A culpa não é do flebotomínio, coitado. Nós é que ocupamos a mata. Nós entramos na zona de transmissão. Então nós provocamos isso. Nós trouxemos animais para cá sem estar vacinado. Nós trouxemos animais para cá sem estar testado. E esse animal pode ter sido fonte de infecção. Sabe? Então, nós somos os culpados em última instância do que está acontecendo. Se a gente quer resolver, este embate rotineiro, que eu estou vendo, não vai levar a lugar nenhum. E eu falo isso de cadeira para vocês, quem trabalhou em Belo Horizonte, quando começou as leishmanioses viscerais lá dentro da cidade, foi a mesma novela, foi a mesma problemática. Quem trabalhou em outros lugares, quem acompanha no Pará e no Rio Grande do Sul, onde houveram mortes humanas, porque não teve diagnóstico, porque todo o sistema está complicado. Então o que tem que fazer? Lá no site da prefeitura, uma das reuniões, colocou claramente, entre todo mundo que estava envolvido, um setor de perguntas e respostas bem trabalhado. Só que a gente também não olha. Está no site da prefeitura. Correto, secretário? As ONGs, Secretaria de Estado, Municipal, Universidade, ficamos horas debatendo perguntas e respostas de uma maneira bem simples para a população ler. Só que está lá no site. Eu não posso obrigar as pessoas a lerem.
nós temos que ler, os formadores de opinião, os tutores, os protetores, deveriam olhar e dizer, olha aqui, ó, porque aquilo lá está coassinado por todo mundo que estava na sala. Todas as representações estavam na sala e concordaram com o texto, e o texto está lá no site da prefeitura. Então o que falta é a gente divulgar, só que a gente divulga outra coisa que não interessa, não aquilo que está debatido numa sala de atuação como essa. Sinto muito, a fala longa, eu espero que a gente diminua os antagonismos, diminua os vetores e seja mais prático em encaminhar para uma direção que resolva alguma coisa. Está se fazendo eutanásia aqui em Florianópolis há muito tempo, de animais positivos. E como o senhor mesmo acabou de falar, isso não está resolvendo nada, porque só está aumentando. Só eutanásia não resolve. Eutanásia, então, coleira, vacina, medicamento, tratamento, castração. Eu acho que a eutanásia tem que ser a última situação. Na verdade, é isso que eu digo. Porque está se fazendo eutanásia, as outras coisas estão ficando de lado. E está se fazendo. Eu sei porque eu era diretora da DBE, acompanhei vários casos de se fazer eutanásia de cães sem nenhum tipo de sinal aparente de doença. Aparentemente perfeitamente saudável. Ok? Entendo perfeitamente que isso não quer dizer que eles não fossem vetores. Eu sei disso muito bem. Né? Mas eram cães que ainda tinham alguma possibilidade de tratamento. Pessoal, sim. Pessoal, só o seguinte, eu vou passar para a vereadora, depois eu vou fazer alguns encaminhamentos, que obviamente não são todos os finais que são necessários, mas eu acho que a gente não permite um subsídio, e mesmo com eventuais antagonismos, é importante a gente ter a diferença para poder ter alguma posição a ser encaminhada pela prefeitura. Tá? Não, bom pessoal, hoje eu não vim aqui para falar. Eu vim aqui, trouxe vocês aqui para que vocês falassem e principalmente para que vocês escutassem também, porque essa é a forma correta da gente chegar a um entendimento. Então, só quero agradecer muito ao prefeito Jean, que na primeira solicitação que eu fiz, ele já acolheu, o secretário da Saúde, sempre solícito, como sempre foi, também já concordou. O André, que está quietinho ali, que teve uma paciência enorme comigo, me explicando a leishmaniose desde a idade da pedra. O Bruno também. Não posso me esquecer do secretário Felipe Melo também, que ajudou muito para que essa reunião acontecesse. Então, eu espero que o canal passe a ser esse daqui para adiante. Não vou repetir o que todos já disseram brilhantemente. Que esse seja o canal para que a gente chegue, então, a uma solução. Obrigado. Pessoal, até mesmo, eu não conhecia o detalhamento, mas o que o professor Raimundo colocou, que em alguns casos eu aprendi, outros eu ouvi pela primeira vez, né? E que nos permite ter contrapontos, até mesmo no que ele coloca, a gente não está aqui para ter como verdade absoluta, aqui para buscar aquilo que é mais viável. E eu sei que se nós formos analisar do ponto de vista jurídico, legal, orçamentário, talvez a gente não tivesse nem sentado aqui, porque já não teria solução nenhuma, né, apresentar. Eu diria que nós não temos orçamento para fazer uma licitação para colher esse ano, que tem que imprimir orçamento para o ano que vem, entendeu? Eu diria que eu não tenho certeza da eficiência da coleira, então não vou comprar, também não tenho certeza da eficiência do tratamento, então não vou fazer, né? E que eu partiria para uma solução talvez mais simplista, que daí se chegaria a uma conclusão, né? Que ao invés da eutanásia ser uma última alternativa num complexo de ações que o professor falou, para ficar mais fácil para alguns, poderia ser a única alternativa e se resolver por ali, né? Acho que vocês têm uma visão muito clara que não é esse o papel e a orientação que eu passo e que a equipe da Secretaria de Saúde vem passando. O nosso papel, e eu quero aqui me permitir, primeiro, ter uma visão muito clara que essa abertura, né, a nossa sala de situação, vai se ter uma evolução e uma periodicidade maior nesse momento de crise que a gente está vivendo. Porque
Por mais que a gente possa dizer que de agosto até novembro, final de novembro, que nós estamos agora aqui, nos 3, 4 meses, a gente venceu nem que seja as etapas burocráticas, mas vencemos para poder evoluir. Não se está parado, e às vezes a pressão de vocês ela é positiva, porque eu sei como é que é, às 5 da manhã a Graça me manda um zap cobrando porque não saiu da diretoria de licitação, negócio, a Coronel está aqui, sabe como é que é na prefeitura, eu tenho que ficar cobrando às vezes para isso acontecer. O primeiro encaminhamento que eu queria, que eu acho que é um senso comum, e daí me permito só fazer, talvez, um reparo por nós termos uma obrigação mais de comunicação do Sou Edmundo, né? Que eu teria, assim, uma audácia, se me permite, mas fazer na questão da comunicação. Eu acho que essas 10 perguntas e respostas, são 10, são 7, que me parece que há um consenso, que é uma informação bem elaborada, né? Talvez apenas o site da prefeitura não tenha o alcance que nós desejamos. E daí, mas nós temos que ir lá olhar, mas não funciona assim. A gente tem que chegar até a pessoa que precisa ter a informação. Eu queria pedir para o Bruno, que também a chefia de gabinete que tem a responsabilidade da área de comunicação, e ele como jornalista, que já atua há muito tempo, que a gente possa até reavaliar na nossa distribuição orçamentária de investimentos de publicidade do município, quem sabe um remanejamento para atingir alguns canais de comunicação que possa chegar mais na população que precisa dessa informação. Né? Pedir até, se a agência puder trabalhar com uma consultoria de todos que possam estar aqui, né? Uma maneira que a gente possa, se for pela rádio, se for pela TV, né? Uma característica que a gente possa ter um conflito mais elaborado, ter alguém ou voluntário que possa ajudar a distribuir num formato também que tenha uma informação precisa para não se gerar um caos, porque às vezes a informação mal colocada de maneira pode gerar um clima, né, de confusão nas pessoas do que colocam. Né? Então, eu quero pedir para o Bruno, tá, Bruno, que a gente possa avaliar isso e ter no prazo de uma semana uma elaboração aí, tá? E daí, eu acho que todos que estão aqui podem ser chamados para ajudar a elaborar no formato, obviamente, que tudo acostumado com os jogos de mim, até para se pensar assim, bom, vamos fazer uma postagem patrocinada da prefeitura, mas direcionada à população, mas que pode estar mais atingida, daquela forma, tudo. A gente pode falar talvez numa campanha, entendeu? Na importância da participação do profissional da prefeitura, de qual é o papel que ele está ali para se quebrar essa visão do que fazer. Que não precisa ser uma campanha única, né? Aquela televisão caríssima, ali tem 30 segundos para falar, mas num outro formato poder ser trabalhado. A gente chegou a fazer algo na televisão, da leishmaniose, a gente chegou a fazer com o Tony, explicando para as pessoas que tem que fazer a limpeza, mas creio que a gente precisa reforçar mais isso dos detalhes. Se me permite, eu fui convidado para dar uma fala na Câmara de Vereadores sobre isso, sobre a leishmaniose em Florianópolis, e antes que a discussão descambasse para se o flebotomia do PT ou a leishmaniose do PMDB, eu falei que os vereadores podiam fazer uma coisa muito boa, que era dar o tempo que eles têm, o dinheiro que eles têm de publicidade para os órgãos que estão envolvidos nessa sala, para poder fazer essa propaganda. Tá? Eu solicitei isso está gravado, tá? Na Câmara de Vereadores. Eu solicitei a todos que doassem programa de televisão, tempo de rádio, entrevista, o que fosse, em tempo para transformar nessa campanha. Então vamos tentar sim, Bruno, até, quem sabe, dar uma orientação empregada, para que de maneira transversal esse assunto possa ser tratado por todos, que o presidente da CONCAP tenha conhecimento, que o secretário de Infraestrutura, né, tenha conhecimento de fazer. Também percebi na conversa aqui, mesmo tendo uma posição que nós não temos ainda uma solução, uma cura definitiva para o problema, nós não temos uma medida que se resolva, que a gente possa, quem sabe, avançar em algumas medidas. Vou pedir para o professor Paraná poder estudar isso. Nós temos uma licitação em curso que isso não permite, que nos permite fazer um aditivo a ela, e se for preciso fazer outras na sequência, um novo remanejamento orçamentário, se for preciso, para esse encaminhamento.
E obviamente que eu quero dizer para vocês sim que a gente parte de um princípio de que os laboratórios públicos responsáveis pelo diagnóstico, né, eles obviamente que têm uma qualificação suficiente, né, para poder fazer esse diagnóstico. Né. O que a gente talvez possa trabalhar são os meios e a consequência do diagnóstico de como se tem que fazer, que atitudes se tomar para se fazer. Isso obviamente que a gente não consegue aqui, numa reunião, um pouco que eu ouvi, sair com uma decisão. Eu digo que na prefeitura você sempre pensa 1, 2, 3 vezes para chegar numa decisão melhor do que possa ser tomado. O que eu quero pedir é que até semana que vem a gente possa ter isso encaminhado, professor Parará, né? De como vai ser essa medida. A gente foi ouvir que a questão do encolheramento, ela me parece que tem um posicionamento aqui de poder ser uma das ações positivas. O senhor me permite só rapidinho, sobre a questão do encolheramento, o Ministério da Saúde compra. Tá? Já tivemos, inclusive, quando eu era diretora, a Priscila, lembra que você acompanhou? Foi uma compra, foi uma única compra. Uma única compra. E não se repetiu mais. A gente tentou novamente encaminhar o projeto, mas foi eles não estão abrindo nem o Siconv para apresentar o projeto disso. A gente até tentou a dificuldade na época, para tentar junto ao ministro. Mas assim, óbvio que se a gente tiver uma alternativa de financiamento, melhor. Eu acho que é a questão de nós, quem sabe, com a capacidade que se tem a mobilização de vocês, de a gente ter campanhas direcionadas para quem tem mais condição de poder ajudar quem tem menos, possa ser um trabalho que possa ter resultado também. E avaliar, obviamente, qual é o direcionamento prioritário dentro dos recursos que a prefeitura possa ter, né, para ser apresentado. Então, também quero dizer que a questão, diante da explicação que o professor Edmundo fez, nós até fizemos uma campanha de desassoreamento e limpeza dos rios. Fomos representados pelo Ministério Público por isso, que não poderia ser feito, mas trouxe um resultado positivo, porque diminuiu áreas de alagamento, sujeiras e tudo. Às vezes a gente deseja, mas o risco que a gente corre nessas... Se você tem uma ideia, eu estou sendo processado pessoa física pelo Ministério Público por construções irregulares no ano de 2013 em Florianópolis. Tive que contratar um advogado para me defender. Né? Hoje até estava com o promotor, falei, pô, teu colega, daí não dá, então ninguém mais vai querer assumir a prefeitura desse jeito. Você me responsabilizar por 20 anos atrás, né? Eu responsabilizo no meu período. E a omissão também traz uma responsabilidade do agente público hoje. Né? Omissão em todos os sentidos. Para isso eu preciso ter embasamento técnico, condições de se implementar. E a nossa vontade, eu quero deixar muito claro aqui, é uma vontade de poder, não sei se atender todos os desejos e vontades, mas buscar atender todos dentro das limitações que nós temos e quem sabe até fazer um esforço para ultrapassarmos e vencermos os obstáculos que temos para frente. Eu queria pedir assim, que assim como a gente acredita em vocês, que vocês acreditem na vontade do poder público. Às vezes a gente é um pouco lento em todos os processos que tem aqui, tem que pressionar para isso ocorrer, isso é legítimo. Né? Eu não quero dizer aqui que todo mundo tem que vir aqui só bater ponta, tudo certo, que não é assim. Né? Nós temos falhas, nós temos problemas, a gente veio de um período, entendeu, que a gente está arrumando a casa, vocês sabem, do ponto de vista financeiro. Né? O pior é eu estar em greve do serviço público porque eu não paguei o salário, se eu estou pagando 15 folhas de pagamento. Né? A gente reduziu nossos contratos em 105 milhões renegociando contratos. Estamos em dia com todos os fornecedores de 2017, né? E negociando as dívidas de 2015 e 2016. Para isso, obviamente, que quando chega na área do planejamento orçamentário, quando tu fala que tem que fazer um remanejamento, eles entram num desespero geral, porque eles não conseguem, talvez, interpretar aquilo que é fundamental. E a gente está entendendo essa área como uma área fundamental. Quero agradecer assim, a paciência daqueles que permitiram e não tendo tempo de atender, da Cíntia poder ter conversado, porque a gente despacha à noite, nem que seja depois da meia-noite, mas ela me relata às vezes as questões. E óbvio que eu também quero pedir para a nossa equipe
também ter paciência, né, em virtude das angústias, manifestações, e talvez problemas ocorridos possam ser uma oportunidade dessa integração. Eu acho que uma unanimidade que nós temos aqui é que juntos a capacidade de solução é maior, até mesmo divergindo eventualmente de alguns pontos. Tá? A gente quer um respaldo, os protetores querem um respaldo dos professores da universidade nas ações a ser feitas. Né? A gente quer cada vez mais uma garantia para defender que o diagnóstico do LACEN ele é bem feito, talvez conhecendo mais a fundo, né? Apresentando. Eu acho que nós temos uma mesma causa, que nós não estamos um do lado de uma mesa, outro lado da mesa, a gente está todos juntos. E é até interessante, porque quando a gente tinha algumas reuniões, eu lembro quando eu apresentei o projeto que restringia o uso de cigarros em locais fechados em Florianópolis. A gente foi para uma reunião na entidade empresarial, todo mundo do lado direito era contra a lei, todo mundo do lado esquerdo falou que nem se misturava na mesa, assim. Era um clima. E nós ficamos, acho que por 6 horas, discutindo artigo por artigo, a lei foi aprovada por unanimidade. Foi a única cidade que foi aprovada por unanimidade. Né? Depois acabou sendo referência. Mas o que a gente ouviu de um lado do outro foi um de louco. Era a equipe da saúde com os empresários, era uma discussão que tinha ali permanentemente. Então nós acabamos evoluindo. Acho que nós não estamos nessa fase, que eu quero dizer que a gente está numa fase de integração. Quero aqui pedir desculpas se a prefeitura não teve a agilidade necessária, a capacidade de comunicação necessária, né? Mas eu volto a dizer, nós não temos compromisso com o erro. Se estiver errado, a gente está aqui para acertar os rumos que a gente possa fazer. Né? Quero agradecer a todos que vêm colaborando conosco, o Governo do Estado, as entidades de proteção, as universidades, né? A nossa equipe, que obviamente que a gente iniciou, grande parte iniciou agora, alguns já vêm, mas obviamente que a gente herda diversas situações. E tudo isso está ocorrendo, talvez eventualmente, por uma omissão de diversas ações que poderiam ter sido feitas, eventualmente, né? Mas não nos cabe agora avaliar o passado. A gente tem um ponto determinado que está sendo feito agora em função desse diagnóstico. A nossa meta é trabalhar para evitar qualquer tipo de morte humana e evitar as hipóteses necessárias de eutanásia. A gente quer evitar isso, né? Eu tenho uma maneira muito clara, assim, uma posição de orientação, que o que a gente puder trabalhar para se evitar isso, nós vamos fazer todo o esforço por parte do poder público. Quero me colocar à disposição, obviamente, para que a gente possa ainda esse ano fazer, quem sabe, uma nova avaliação das medidas que vêm ocorrendo, mas obviamente que a sala de situação vai ter uma frequência muito maior disso, né? E um relato que eu vou recebendo de todos aqui, né? A Graça acaba sendo quem eu converso mais. Eu só queria pedir uma coisa, tá? Que o Bruno, ao fazer esse documento para ser distribuído, tá? Ele submetesse a pelo menos a coordenadora da ONU, para a gente ver se eu vou mandar isso para a Fabrícia distribui. Para que a gente veja se realmente está quer corrigir alguma coisa? acessível às pessoas simples. O nosso objetivo é que ele fique tão acessível às pessoas mais simples que elas não tenham uma interpretação que assuste, que entre em pânico. Né? Nós não queremos o pânico. Nós só queremos que as pessoas entendam assim, com clareza, dando as esperanças. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que é a última solução. Né? Então, tem que ser muito claro isso. Então, antes que o Bruno coloque isso em quantidade... Vou trazer algumas sugestões para ele. Tem um material já feito pelo Governo do Estado, que se vocês desejarem... Esse aí é muito técnico, esse aí eu acho que tem... acho que ele vai ter que ter uma linguagem talvez um pouco mais nós popular. Nós temos outro risco, doutora Eliette. Muito técnico, muito técnico. Doutora Eliette, nós corremos um outro risco em explicar isso. Tem que ser muito bem medido, porque daqui a pouco nós vamos ter pessoas assassinando cachorros à torta e à direita, como já fizeram com macacos. Temos que tomar muito cuidado. O que nós vamos encaminhar isso? Se vocês quiserem, não tem algum pessoal somar aqui, mas
Se vocês quiserem utilizar a estrutura do SOMAR, que concilia voluntários e doadores aí nesse processo, entendeu? Assim que pode deixar à disposição aí para colaborar, porque obviamente que a gente consegue com a prefeitura potencializar uma divulgação disso, né? E divulgação essa doação de coleiros. A gente já pode partir de uma campanha do SOMAR e das demais entidades, porque a ideia foi muito positiva, porque dá uma sensação para as pessoas, isso é bom, de que a responsabilidade não é apenas do poder público, é de todos nós. Obviamente que dentro da limitação de cada um, pedir para quem não tem condição, né, de poder fazer. Na campanha até eu ia sugerir isso, colocar um pouco assim como, chamando a população como parceira, falando, nos ajudem precisamos de vocês para, entendeu? Uma coisa que vem assim. Aproveitando já que ela falou isso, treinar os agentes de saúde. Fazer um treinamento com agentes de saúde. Com os agentes de saúde, porque eles estão diretamente nas casas, eles têm acesso a todas as residências. Até vi na apresentação ali que foi feito uma, né? Mas talvez a gente precise reforçar com essa linguagem mais simplificada. Foi feito mais nos bairros que estavam acontecendo, a gente pode aprender isso para essa cidade. Pessoal, eu queria, assim, eu tinha agendado às 6 horas, está chegando os prefeitos das capitais aqui, eu sou anfitrião hoje, né? Mas a gente acabou avançando quase 2 horas, mas acho que foi muito positiva a reunião. Então eu queria agradecer a presença de todos, a participação, e acho que a gente parte de um novo caminho agora, tá bom? Obrigado a todos.